palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nessa noite, agradecendo, Senhor, ao Senhor por essa oportunidade, por essa bênção de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que vamos agora compartilhar com todos aqueles que estão, Senhor, conosco nessa noite, que tiraram o seu tempo, Pai, para ouvir a tua voz, que tu possas falar ao coração de cada um. Como diz essa palavra, Senhor, em João 14, diz que o Senhor é o Consolador, que Jesus clama ao Pai para que envie o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que está conosco todos os dias e estará para sempre, para nos consolar. Então, quero orar por cada um, Senhor, que está nesse momento buscando ao Senhor, até mesmo aquele que entrou para fazer brincadeira, Senhor, mas eu acredito que não está em vão. Eu creio que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite, que essa pessoa, Senhor, esse nosso irmão, eu creio também que ele será alcançado nessa noite pelo poder que é na tua palavra, Senhor, que ele possa também ouvir. E todos que estão aqui, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Fátima, Senhor, pela vida do Dauro. Quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que estão entrando aqui, meu Pai. O Graciel Cavalcante, que Deus abençoe. Ana Carolina também. Antônio Eudes, que Deus abençoe as suas vidas. Tá bom? Vamos começar nesse momento em João capítulo 14, que é o tema da nossa live nessa noite, né? Hoje vamos falar sobre esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo, onde nós só podemos ter esperança se for na palavra do Senhor. Então, ele disse, né? Tudo aquilo que há de importante, de realmente relevante na palavra, está com certeza na Bíblia, está na palavra de Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe também a Anatália Mirtes. Que Deus abençoe sua vida também. Então, vamos lá. João capítulo 14, que você possa também acompanhar na sua Bíblia, ou se você não tiver o livro, mas possa ter no celular, ou até mesmo se você não tiver no momento, não tem problema. Basta ouvir aquilo que nós estaremos compartilhando com você agora, a leitura da palavra de Deus, tá bom? João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui na minha versão, que é uma versão de Almeida, né, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, é uma versão um pouquinho de uma linguagem mais tradicional, uma linguagem um pouquinho mais antiga. Eu gosto, porém, existem algumas palavras que quando eu leio você vai ver que não são tão contemporâneas, né? Por exemplo, quando ele diz assim, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o que ele está dizendo? Eu teria dito a vocês se fosse diferente, se não tivesse um lugar preparado para vocês na casa de meu Pai. Então, que Deus venha abençoar ao seu coração nessa noite com essa palavra, no sentido de confortar, porque quando Jesus diz, ele estava ali no caminho já para o Getsêmani, aqui já era a última semana dele na terra, e ele começa a conversar com seus discípulos. Então, ele fala para eles, olha, vocês não têm que turbar o coração. O que é isso? Não tem que ficar aflito, né? A paz do Senhor Jesus, Jéssica, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Nieves Santos também. Vamos orar no final, tá bom? Primeira vez aqui, né? Deus abençoe. Então, a gente tem a palavra nos mostrando o quê? Para quem está entrando agora, que Jesus Cristo estava na sua última semana na terra e ele está conversando com os seus discípulos. Estamos em João capítulo 14. Então, o que ele diz para os seus discípulos? Não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não fiquem tristes. Não deixe o coração de vocês ficar aflito. Por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Então, isso significa que a nossa paz, para que a gente não tenha um coração transtornado, um coração ansioso, a gente precisa crer que há algo além, muito maior do que o que nós vemos aqui. Que o que nós vamos viver na eternidade com Deus é muito mais forte, muito maior. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 1, então se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe, ele já começa dizendo, não se turbe, ou seja, fique em paz. E Jesus estava no momento em que ele estava caminhando já na última semana para ir para a cruz do Calvário.
Imagina só o controle emocional, imagina só a paz que Jesus tinha no seu interior, de na última semana, conversando com seus discípulos, ele poder consolá-los em vez de ele ser consolado. Porque geralmente é assim, aquele que está passando por um momento mais difícil precisa de amparo, mas aqui era o contrário. Jesus estava amparando seus discípulos, dizendo para eles, porque no versículo anterior, no capítulo 13, versículo 38, Jesus falou para Pedro, né? Você dará sua vida por mim, na verdade, não cantará o galo enquanto me negares 3 vezes. Então ele já tinha dito para ali Pedro que Pedro o negaria. Então por isso que ele está dizendo no versículo seguinte, quando ele continua falando com o seu discípulo, ele diz, calma, isso vai acontecer, realmente você vai me negar, realmente nós vamos passar por esse momento de morte, de separação, que foram 3 dias, né, de separação entre Jesus e os discípulos. Então, nós vamos passar por isso, porém, fiquem calmos, fiquem em paz, porque tem algo muito melhor que vem pela frente. Então, é isso que nós temos que pegar como uma palavra para a nossa vida nessa noite. Por mais que estejamos passando por qualquer que seja a situação, e nós passamos mesmo nessa vida, mas Deus está falando através da sua palavra que devemos ter paz na esperança que temos lá no futuro, confiando que o Senhor tem para nós algo muito maior reservado. Então, nessa noite, que assim seja na sua vida, você que está passando por uma luta, que você possa confiar que Deus tem algo maior para você e que tudo o que você está passando será muito pequeno lá na frente quando você olhar para trás e ver o tamanho da bênção de Deus na sua vida, seja aqui e também na eternidade, porque assim o Senhor prometeu para nós bênção sem medida nessa vida, mas também a vida eterna, que é o mais importante. Então, quando ele diz assim, crede em Deus e crede também em mim, ele está dizendo o quê? Que além da palavra de Deus, do Pai, né, como diz lá em Hebreus capítulo 1, que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes para os pais através dos profetas, e Deus usou então Moisés para escrever ali 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus usou também outros e outros profetas de Deus, e ele falou a muitos no passado. Mas depois, nos nossos dias, diz também lá no versículo 1 que ele falou através do Filho, então, que é Jesus Cristo. Então, quando ele diz crede em mim, ele está dizendo justamente isso. Eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês. E a partir de mim, né, Jesus está dizendo, a partir de mim será comigo a palavra. Não é mais com os profetas. A partir de agora nós temos que ouvir o Filho. Então, por isso que Deus falou quando estava ali sendo batizado nas águas, Jesus foi batizado e Deus falou, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então ele apontou através também do Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e ali mostrando, esse é aqueles que vocês têm que ouvir. E também quando no Monte da Transfiguração, a voz de Deus também mais uma vez foi ouvida dizendo, esse é meu filho, a ele ouvi. Então precisamos atentar para as palavras de Cristo, porque quando ele veio, tanto no Sermão da Montanha quanto nos demais sermões que Jesus pregou, ou sermões, melhor dizendo, ele colocou ali a sua palavra, orientando a cada um de nós no caminho que devemos andar. Ele disse, eu sou o caminho. Então, avançando aqui no texto, no versículo 2 diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, quando Jesus foi à cruz, ele preparou esse lugar, porque foi através da sua obra na cruz, através da sua morte, entregando sua vida por nós, que ele preparou o lugar, mas também ele prepara o lugar quando ele está, nesse momento, nós estamos aqui tomando as nossas decisões, e as nossas decisões de hoje vão refletir lá na frente. Boa noite, Gisele Cristo, Deus abençoe sua vida. Então, as nossas decisões hoje vão refletir lá na frente. Tudo que vivemos hoje é resultado das nossas escolhas, e o que vamos viver é o fruto do que estamos plantando hoje. Então, com certeza, o lugar que está preparado para nós na eternidade, ele vai depender da nossa escolha hoje. Tanto da nossa escolha quando nós decidimos por Cristo, né? Decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa é a principal de todas as escolhas, mas também a escolha do dia a dia. O que vamos fazer, né? Isso que vamos fazer com essa escolha que estamos fazendo.
né, com essa vida que estamos levando? Que escolhas vamos fazer no dia a dia? Vamos servir ao Senhor? Vamos orar? Vamos ir para a sua casa? Vamos ler a sua palavra? Né? Vamos fazer o bem ao próximo? Que escolhas vamos fazer no dia a dia? Para que nós possamos lá na eternidade ter um lugar preparado, ter um lugar que vai corresponder às nossas decisões e escolhas que estamos tendo aqui. Porque como Deus é justo e bom, Ele vai dar a cada um conforme as suas obras, diz a palavra do Senhor. Então nós vamos receber na eternidade a recompensa do que estamos fazendo hoje aqui. Quando eu falo hoje, é no tempo presente, né? Na nossa vida terrena. Vamos fazer o melhor para que nós possamos lá no céu ter uma vida com Deus, que ela vai ser uma vida abundante, ela vai ser uma vida plena, mas ela também vai ser uma vida de galardão, né? A recompensa virá para todo aquele que está nesse momento trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. E esse serviço não necessariamente é explícito, às vezes ele é escondido, é no oculto, como diz João, né? E também como diz Mateus, é lá no capítulo 6, né? Ou capítulo 5, na verdade, quando ele fala da oração, ele diz, né? Você ora ao Pai que vê o que está secreto, e o seu Pai recompensará você publicamente. Então a recompensa, o galardão público, ele vem em contrapartida do secreto, ou seja, daquilo que nós fazemos lá quando ninguém está vendo, da oração que nós fazemos lá no nosso quarto, né? Ou então na sala, onde quer que seja o lugar que nós temos para orar. Tem pessoas que não têm até um lugar tão adequado, mas deve buscar um lugar onde possa estar com Deus, ali em comunhão, não é isso? E essa comunhão ser exclusiva, esse momento ser um momento de dedicação, onde você possa desligar de tudo e estar ali só você e Deus. Então essa oração que Mateus fala, né, que Jesus falou e Mateus escreveu, essa comunhão, ela é uma comunhão que vai recompensar-nos publicamente. Então Deus tem algo muito especial quando ele diz assim aqui no versículo 2. E para quem entrou aí, estamos em João capítulo 14 e versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas e vou preparar lugar para vocês. Então esse lugar, ele vai ser correspondente ao que estamos vivendo hoje. Então será que vamos lá ter um lugar que vai nos satisfazer? Com certeza, né? Mas quanto mais a gente planta, mais a gente vai colher também na eternidade. E versículo 3 diz assim: se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui o que a gente percebe é que Jesus diz uma condição: se eu for e preparar lugar, virei outra vez, levarei vocês para que estejam comigo onde eu estiver. Então ele está dizendo assim, tão certo quanto é a minha ida, é a minha volta. E ele está dizendo assim para o discípulo: observem, porque se o que eu estou falando para vocês se cumprir, com certeza vai se cumprir o que vem pela frente. Em outras palavras, Jesus está falando assim: se eu sou realmente o Cristo, se eu sou realmente aqueles que vocês esperavam, se eu sou o Senhor, o Filho de Deus, tudo que eu estou falando vai se cumprir, não só uma parte. Então ele diz: se eu for, se vocês observarem, porque aqui Jesus estava na semana final antes da cruz do Calvário. Então ele está dizendo assim: se eu for para a cruz e vocês me verem ali, entregar a minha vida por vocês, e depois vocês me verem ressuscitar, porque todos esses que estavam aqui viram Jesus ressuscitar, e Jesus ressuscitado, viram Jesus entrar no lugar onde eles estavam a portas fechadas, e se apresentar no meio deles e dizer: Pai seja convosco. E ali soprou o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito de Deus, se converteram, ou seja, tomaram ali um novo caminho, né? O caminho da salvação, o caminho que Jesus mesmo falou, o caminho estreito, o caminho que só o Espírito de Deus revela, né? É o caminho de seguir nessa vida servindo a Deus, para poder chegar na vida eterna. Então eles entraram nesse caminho ali, quando Jesus entrou naquele lugar, e eles estavam ali com medo, porém depois daquele dia não tiveram mais medo, porque o Senhor passou a ser a força deles e o sustento deles. É isso que acontece quando Deus entra na nossa vida. E ali, quando Jesus entrou e fez acontecer a conversão daqueles discípulos que estavam ouvindo aqui essa palavra, com certeza eles lembraram
Porque o que Jesus disse? Preste atenção, se eu for e eu realmente preparar lugar para vocês, se vocês observarem que eu vou para a eternidade, que eu vou ser assunto aos céus, como eles viram Jesus subindo sobre as nuvens, e Jesus disse assim para eles, se eu for, pode ter certeza que eu vou voltar, vou levar vocês para que estejam comigo onde eu estiver. Então eu quero te dar essa palavra nessa noite. Se você tem alguma dúvida, você passa a ter fé nessa noite. Por quê? Porque Jesus está falando com você. Se eu fiz a obra na sua vida, eu vou completá-la. Se eu falei com você há um tempo atrás, eu continuo falando e eu continuo cumprindo na tua vida as promessas que eu fiz. Se eu realmente estou com você desde o início, eu vou continuar com você até o final. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Jesus está falando. Se eu for e preparar lugar, pode me esperar que eu vou voltar e vou levar você para que você esteja comigo também onde eu estiver. E para complementar aqui esse texto, vamos para o versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então aqui Jesus confrontou os discípulos, dizendo para eles, vocês sabem sim para onde eu vou. E Jesus estava falando da sua morte, estava falando de ir para o céu, né? Para o Pai. E ele diz, vocês sabem o caminho. Só que Pedro já tinha dito, quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 13, versículo 36, Pedro já tinha dito, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde o Senhor vai? Então Pedro já tinha perguntado para Jesus, dizendo que não sabia. Pedro não estava entendendo nada. Os discípulos não entendiam completamente. Na verdade, eles entendiam pouca coisa, porque lhes faltava o discernimento, o entendimento do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos faz entender a palavra de Deus. Então, como eles não tinham ainda, como eu disse, só passaram a ter depois que Jesus ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito Santo, então nós podemos entender que nesse momento que Jesus fala com ele aqui, e ele diz, não sei para onde o Senhor vai, ele não estava entendendo. E aí no versículo, já no capítulo 14, e no versículo 5, no versículo 4, ele diz assim, mesmo vocês sabem para onde eu vou, e conhecem o caminho. Aí Tomé, que é conhecidamente, né, aquele que não cria, tinha dificuldade de acreditar, né? Ele disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então aqui ele coloca a lógica humana, porque na lógica humana é o seguinte, para eu saber o caminho, eu preciso saber o lugar, o destino. Quando você, por exemplo, coloca no aplicativo para você chegar em um lugar, você tem que colocar o endereço final, o destino, para você saber o melhor caminho. Aí o aplicativo vai traçar a melhor rota para você. Então essa é a lógica humana. Não está errado. Humanamente está certo. Tomé está falando para ele, Senhor, onde é? Me dá o endereço final, porque aí eu consigo saber o caminho para chegar lá. Então Tomé achava que era algo natural, que era algo comum e que era algo humano. Porém, no versículo seguinte, Jesus diz que a lógica não é humana, ela é celestial. Porque Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus inverteu a lógica, ele disse, não é como você pensa. É assim, eu sou o caminho, você precisa me conhecer. E a partir de mim, você vai saber qual é o destino final. Então nós não precisamos saber, por exemplo, se você olhar para a Bíblia, se você olhar para as revelações de Deus, para tudo aquilo que Deus está fazendo na Terra, nós não sabemos exatamente onde está o nosso destino, que é o céu, que é a presença de Deus e que é a glória de Deus. Né? Nós não podemos apontar é ali ou é ali. Tá? Então, essa falta de saber, né, ou exatamente onde é, não nos tira de forma alguma, né, a graça de Deus de saber o caminho que é Jesus. Então, voltando para a gente entender melhor. Na lógica humana, eu preciso saber o destino, exatamente o lugar que eu vou, para que eu possa traçar o caminho. Só que Jesus disse não. Você precisa conhecer o caminho que sou eu. E eu vou te levar com segurança para o destino que você quer, sem que você nem mesmo precise saber onde é esse destino. Então tem muitas coisas que nós não sabemos. Quando Deus chamou, por exemplo, Abrão, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para ti mesmo, ou seja, te encontra contigo mesmo. Né? E aí Jesus falou assim,
quando disse assim, você, né, Abraão, você precisa ir, né, e encontrar contigo mesmo, ou seja, ter uma vida ali, a partir de agora, diferente. Você não vai mais viver a lógica humana ali com a tua família, não. Você vai viver agora algo especial, algo espiritual, que eu vou te guiar, né? Então, quando Jesus faz esse chamado para nós, é da mesma forma. Nós não sabemos exatamente os detalhes de tudo que irá acontecer. Por quê? Porque ele vai nos revelar à medida que a gente caminha com ele. Então, o que nós precisamos é conhecer o caminho que é Jesus. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva para Deus. Alguns dizem, né, e erradamente, que todos os caminhos levam a Deus. Outros dizem que muitos caminhos levam a Deus. Alguns dizem que alguns caminhos levam a Deus. Mas Jesus disse, o caminho, no singular. Eu sou o caminho. Então, o caminho não é um homem, não é uma mulher, não é uma religião, não é uma seita, não é nada disso que é o caminho. É Jesus Cristo que é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós estamos aqui apontando para o caminho que é Cristo, né? Não dizendo que somos de forma alguma a solução. Ele é a solução. Igreja nenhuma é a solução. Jesus é a solução. Então, nessa noite, estamos falando da sua palavra e dele, para que você possa receber o principal, que é a revelação de Deus. E quando a gente avança também aqui no versículo 5, né? E no versículo 6, Jesus dá a resposta, perdão. E no 7, ele diz, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto o meu Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo com vocês, versículo 9, e não me conhecem, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai. Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então aqui Jesus está dizendo assim, se você me vê, você vê o Pai. Só é possível conhecer de fato a Jesus e realmente a gente só pode dizer que conhece a Jesus se a gente consegue enxergar o Pai em Jesus. Se a gente realmente conseguir reconhecer que o Criador dos céus e da terra se manifestou através de Jesus como homem, morreu na cruz e ali morreu por nós, e ali nós podemos ver a obra de Deus, a salvação do Pai na nossa vida, como diz João capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós conseguimos ver isso em Cristo, a gente consegue conhecer de fato quem Ele é. Ele disse, vocês só vão me conhecer se vocês conseguirem enxergar o Pai em mim. E Ele diz, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos pelas obras que eu faço. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aqui é um texto que, para quem conhece a palavra de Deus aí no livro de João, sabe que é um texto que alguns interpretam da seguinte forma, Jesus foi para o Pai, portanto, os seus discípulos que ficam na terra podem fazer obras mais numerosas, porque os discípulos continuam e Jesus vai para o Pai e encerra seu ministério terreno. Mas tem algo além disso, com certeza. Quando a gente observa esse texto, a gente vê que Jesus está falando que as obras que viriam depois seriam maiores do que aquelas, mas ele em momento algum diz que seriam maiores do que as obras dele. Veja que ele diz assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Não falou que fará obras maiores do que a dele. E depois ele diz, fará maiores obras do que estas. Quais? As que ele estava fazendo. Mas não falou que seria maior do que as obras que ele faz. Por quê? Porque ele continua fazendo. Quando Pedro pregou e 5.000 pessoas ali receberam a Jesus Cristo, isso está registrado lá em Atos, logo no início do livro de Atos, ali na pregação de Pedro, na primeira pregação de todas, se não me engano, no capítulo 3, ou ainda no 2 para o 3, ali quando Pedro foi usado por Deus para alcançar tantas vidas ali, porque se eram 5.000 homens aproximadamente, dariam mais ou menos 7 ou 8.000 pessoas. Se Pedro foi usado por Deus ali com um poder grande para a salvação daquelas pessoas, com certeza Jesus, o Espírito Santo e o Pai estavam ali cooperando
com ele. Ele não estava sozinho, ele não estava fazendo aquela obra. Era Deus usando ele para fazer aquela obra. Em outras palavras, Pedro sozinho jamais faria sequer 1%, 0,01% daquilo. Faria nada sem ele. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Era Jesus que estava na vida de Pedro, para poder Pedro alcançar aquelas vidas. Lógico que tem a parte de Pedro, lógico que tem a atitude de Pedro também, e o trabalho de Pedro, a dedicação dele também ali envolvida. Mas o poder que agiu foi o poder de Jesus. Então, por isso que não são obras maiores que a de Jesus. São obras maiores do que aquelas. Por quê? Porque é necessário fazer grandes obras para que mais e mais pessoas possam aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador. Para que mais e mais pessoas possam crer. Veja o que Jesus falou aqui, versículo 11. Crede em mim, acredita em mim, ao menos por causa das obras que eu faço. Tá bom? Então, é isso que nós temos que acreditar. Que Jesus está fazendo grandes obras, sim, hoje, milagres, maravilhas, ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será, e é eternamente. Mas ele faz isso para poder haver salvação. Como ele disse naquele dia, para que todos saibam que eu tenho o poder para perdoar, disse aquele homem, levanta, toma tua cama e anda. Ou seja, ele fez um grande milagre na vida daquele homem para que todos pudessem crer que ele pode salvar, que ele pode perdoar os pecados. Então, creia nessa noite que Jesus faz um milagre na sua vida. Mesmo você que entrou aqui talvez para ser um hater, né? Talvez para criticar, talvez para atacar, mesmo você, Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. Você não entrou aqui em vão, não. Você não entrou aqui por acaso nem aleatoriamente. Jesus te ama, ele tem uma obra na sua vida. E ele quer, com certeza, te salvar. O que é salvar? Salvar do pecado. Porque o pecado aprisiona, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a consequência, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. É isso que ele tem para a sua vida. Vida eterna, perdão, salvação para a sua vida. É isso que ele tem. E vamos orar agora apresentando a sua vida, apresentando as nossas vidas. E vamos apresentar para que essa palavra venha fazer efeito na nossa vida. Que não seja apenas uma filosofia, apenas ideias. Não, que ela seja poderosa. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Então você que está aí, o poder de Deus te alcança nessa noite. O poder do Evangelho, o poder da salvação. E que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra. Cremos nessa palavra, que o Senhor nos prepara um grande lugar, um lugar especial para nossas vidas, que nós não estamos aqui por acaso nessa vida, que nós não viemos do nada, nem vamos para o nada, e nem estamos aqui fazendo nada. Não, nós temos um propósito. Nós viemos do Senhor, nascemos porque somos tua criatura, porque somos feitos por Deus, porque somos feitura tua, e estamos vivendo aqui porque temos um propósito de vida. E vamos também para a eternidade, para estar eternamente contigo, como o Senhor disse. Onde o Senhor esteja, nós estejamos também. Então, que todos aqueles que entraram, Senhor, que passaram por aqui, nessa live, possam ser abençoados. Que recebam a tua palavra, que sejam abençoados pelo poder do Evangelho. E tenham perdão, tenham salvação, tenham vida eterna e tenham consolação. Porque a tua palavra diz que o Espírito Santo é o outro consolador, o Espírito da verdade que está conosco todos os dias. E eu tenho certeza que está com essa pessoa que está orando junto conosco. Abençoa a todos, meu Pai. A pedido de oração, meu Deus, nós queremos apresentar, Senhor, aqui, Pai, a Nieve Santos que pediu oração, Senhor. Abençoa a todos que entraram, meu Pai. A Ana, a Dani, a Gisele, o Adamo, Senhor. Até mesmo ele que veio aqui, Senhor, falando algumas coisas, reiteando, mas abençoa a sua vida, Senhor. Nós cremos, todos aqueles que entraram aqui são abençoados, Pai, pela tua palavra, porque não entraram em vão. Que o Senhor alcance as suas vidas em nome de Jesus. Assim seja, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você possa estar conosco na próxima, que você possa convidar alguém para estar conosco. Semana que vem vamos estar novamente aqui, trazendo a palavra de Deus no livro de João. Vamos estar fazendo essa série aí, estudando esse livro. Será o capítulo 15 na próxima, ou mesmo vamos continuar, porque como tivemos alguns problemas hoje, para começar a gente não conseguiu ainda completar o capítulo 14. Então provavelmente na próxima
Nós vamos completar o 14 e vamos entrar no capítulo 15 também. Deus abençoe a sua vida, sua família, uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Em nome de Jesus. Amém.